Olá, pessoal! Está no ar o terceiro episódio do Destrava comigo, Marcos Anísio, e com meu amigo Leandro Soares. Essa temporada, como vocês estão percebendo, estamos agora sendo vistos por vocês. E isso graças ao patrocínio do Armazém Paraíba, por meio do Sistema de Incentivo Estadual à Cultura, o CIEC, através da Secult, com o apoio do Teatro Maria do Socorro Claudino, Júnior Marques e Mimos da Alane. Sejam todos bem-vindos. É isso mesmo, Marcos. E no episódio de hoje, nós estamos recebendo ela, que veio belíssima, meu amor, drag queen, Top Drag 2013, vencedora do Brazilian Drag 2014 em São Paulo, rainha gay do Carnaval de Teresina de 2015 e premiada com o Mérito Renascença do Piauí em 2019, Chandelle. Uau, que coisa linda, isso é de mim, gente. Que coisa mais maravilhosa, obrigada. Muito bem-vinda ao Destrava. Nossa, que delícia lembrar disso tudo. E que delícia estar aqui com vocês, destravando essas coisas todas. Amei. Destravando memórias, destravando temas polêmicos, destravando tudo, então. Tudo. Então, Chandelle, muita gente te conhece pela fama mesmo que você tem, pela influência que você tem. Mas a gente gostaria de saber um pouco quem é que tá por trás da personagem, quem é que tá por trás, quem é o pai da Chandelle, quem é o criador da Chandelle. Olha, que pergunta massa. Na verdade, a Chandelle surgiu de um casamento que eu tive, né, com o meu ex-namorado, que é o Adriano Abreu. A gente vivia um trisal, que era eu, ele e o José. E a gente tinha um grupo chamado Five Queens, que eram 5 amigos que se montavam e que faziam a arte drag acontecer aqui no estado do Piauí. E que a gente, assim, deu certo enquanto durou. A gente se separou e aí a Chandelle ficou como filha, assim, pra mim, sabe? Então, o papai da Chandelle agora sou eu, é o Daxon Micael. Eu até botei no meu Instagram. Agora eu sou o dono da Chandelle, tipo assim. Agora ela faz o que eu quero, assim, das minhas propostas, da minha cabeça, do meu jeito de pensar, de como eu quero ter essa imagem da Chandelle, como eu quero construir e que as pessoas vejam, né? É isso agora, eu sou o dono agora, eu sou o papai, eu sou tudo agora. A mãe, eu sou tudo. E como você começou a montar, você teve algum desafio? Enfrentou alguma barreira familiar na sociedade? Olha, o lance da barreira é sempre muito comum, né, no nosso meio e nas nossas siglas. E quando eu me assumi um homem gay para minha família, eu ainda era de menor, eu tinha 15 anos. Foi uma briga, uma discussão na minha casa, na casa da minha família, que eu moro até hoje, depois que eu me separei, e que a minha mãe, ela parou de falar comigo durante 3 dias, quando ela perguntou se eu era gay. Eu estava estudando, começando a estudar teatro, começando a estudar dança, aos 14, 15 anos, e aí ela estava muito revoltada e perguntou assim, vem cá, tu é viado, é? Aí eu respondi assim, naquele impacto daquele momento. No calor da emoção. Mamãe, eu sou, desde criança, querendo ser a Carla Pérez, a senhora nunca viu isso, não? Aí foi esse pan, né, menina? Ela ficou chocada. Eu sorrio dessa história porque foi o que saiu na hora, né? Eu sempre quis ser a Carla Pérez, nunca escondi isso de ninguém. Sempre quis ser a loura do Tchan, e aí eu falei pra ela. Isso, e ela ficou chocada, ela, tipo assim, ela entrou em estado de choque. Por mais que ela soubesse, eu acho que ouvir da minha boca foi uma coisa que mexeu muito com ela. E minha família é de uma raiz muito tradicional daqui do Piauí. Minha família toda vem de Campo Maior. Então, assim... Eu sou de pertinho de ti, viu? Eu sou de Cocal de Telhas. Quer dizer, da tua família, né? Sim. Da tua raiz. As minhas raízes, tive muito tio-avô, vaqueiro, o pessoal mesmo da raiz, assim, o pessoal da terra, de plantar, sabe? Então, a minha família vem muito desse lugar. E a minha mãe já nasceu aqui em Teresina, mas ainda é muito... Tem essa coisa do mato, assim, sabe? Dentro da minha mãe. Então foi muito, muito novo pra ela, tudo muito difícil. Acho que ela nem sabia o que era gay, assim, de fato. Eu tive que ensinar, e eu tive que dizer, eu tive que acalmar, eu tive que fazer tudo. Mesma coisa foi com a drag. Porque depois já da minha maioridade, a drag surgiu na minha vida como se fosse uma queda de paraquedas. Eu tava namorando e aí o namorado perguntou, vamos se montar com a gente? Tu fica só ajudando aqui, né? Por que não se montar também? Vamos, né? Pode ser divertido isso e tal. E aí eu me montei e aí isso faz simplesmente 12 anos.
12 anos de Chandelle, 12 anos que eu me monto, 12 anos de arte, descobrindo essa coisa, sendo essa tela, porque a gente se pinta, como diz a minha avó, né, que foi a minha mãe que me criou, que eu chamo de mãe, tenho como mãe, que ela não chama maquiagem, ela chama de pintura, né? Que ela falou assim, meu filho, suas pinturas estão cada dia mais lindas. Obrigado, mamãe. Um beijo pra ela, inclusive, um beijo pras minhas mães. E foi assim, gente, a partir disso. Então, Chandelle, essa questão mesmo de como a gente vai se aceitando e vai se descobrindo e vai fazendo com que as pessoas com quem a gente convive, a nossa própria família, elas passem a entender e aceitar esse nosso próprio processo de aceitação. Ele é muito importante porque ele, para todos os efeitos, ele também é educativo, que é aquilo que a gente vinha falando, que a gente vinha conversando, sobre como determinadas posturas, sobre como certas oportunidades, elas nos dão uma visibilidade e fazem com que outras pessoas que fazem parte da própria sigla LGBTQIAPN+, elas consigam se ver nesses lugares para além das nossas vidas diárias, das nossas experiências familiares e do nosso ciclo de amizade, mas sendo uma pessoa que pode chegar aonde você chegou, que pode ter uma visibilidade muito maior a partir da sua arte. E isso é muito importante para a gente, que é da comunidade LGBTQIAPN+, porque eu insisto em falar sempre sobre isso, do quanto nós somos agredidos e do quanto nós somos machucados desde sempre. Desde quando você é aquela criança viada que nem sabe o que é essa coisa da sexualidade, e lá na escola você se descobre viado porque o seu coleguinha ouve em casa que você é o viado da sua turma. E isso é muito doloroso pra gente. Muito doído. Sim. Eu mesmo, para que eu me aceitasse enquanto gay, foi um processo demorado. Mas hoje é aquilo que eu falo, Leandro. Eu acho de suma importância e necessário que a gente se afirme enquanto pessoas gays, bissexuais, transexuais, todas as letras mesmo da sigla, que a gente diga o que a gente é, para as pessoas verem que nós somos seres humanos como qualquer outros. Exatamente. E tem uma coisa muito interessante nessa sigla, que a minha vida inteira, achei que fosse gay. E tipo assim, depois dos 30, eu não sei o que aconteceu, que me deu uma chave que a minha definição hoje, eu sou uma pessoa pansexual. Uhum. Então, tipo assim, até isso é uma coisa meio nova pra mim, porque assim, como assim? Isso pode acontecer? Como assim? Eu sou um gay da Shopee? O que tá acontecendo comigo? Atenção, para a gravação, como assim? Então, isso é até legal, assim, eu, enquanto uma pessoa pública, enquanto um artista público, falar isso, dessas dúvidas, para as pessoas entenderem realmente que não tá nada pronto. A gente tá construindo diariamente o que a gente é, o que a gente quer e o que a gente quer se tornar ser. Então, eu acho que esses espaços que a gente tem para falar e para construir é justamente para todas as pessoas que estão assistindo a gente agora. Existem muitas dúvidas e a gente é o tempo inteiro bombardeado com os nossos familiares perguntando, mas o que é? O que você é? O que tá isso aqui? Gente, nem eu tenho a resposta, dá licença. Vai lavar a louça, vamos lavar a louça. Então, tipo assim, é o tempo inteiro a gente cobrado. Eu lembro que a minha mãe falou assim, Micael, tu viu que fulano de tal é viado agora? Aí eu, interessante, né, mãe? E aí, qual é a informação? O que você quis me passar com isso? Eu não tô te entendendo, mas eu encurralei minha mãe, né? Sim. E ela falou assim, tu sempre com essas grosserias. Grosseria nada, mãe. Isso daí é um reflexo da sua automatização. O que você tem a ver com a vida da pessoa por ela ser gay? Fulano de tal é hétero. Tu tá ligando com a vida do hétero? Tá se ligando com a vida dele? Ai, mãe, eu já sofri demais por isso. Aí eu jogo, né? Sim. Ai, mãe, eu já sofri demais por isso. Deixa a pessoa ser viado lá, deixa a pessoa ser sapatão. Deixa a pessoa, vai. Vamos viver a nossa vida, mãe. E é aí, uma coisa diária isso. Sim, essas questões todas, elas... É como se nós fôssemos reduzidos a única e exclusivamente esse aspecto, que é a nossa sexualidade, e que isso nos fizesse diferente dos e como outros. Isso é interessante pro outro, né? É. A pessoa tá no armário ainda, ai,
ela tem que sair do armário. Não, vamos fazer. Aí a pessoa fica incomodada, vamos sair. Menina, ela tem que sair do armário. Ah, mas ela vai sair do armário. Forçar Tem a pessoa, isso, né, gente? E tem isso não só das outras pessoas que não são da nossa sigla, como da nossa própria sigla. Sim. Que ficam enchendo o saco. Gente, cada pessoa vive uma pessoalidade, um tempo, um processo, uma coisa que é única, né, de cada E pessoa. essa questão mesmo da sexualidade, ela é muito subjetiva. Demais. O que eu sou entre quatro paredes Ou três, não né? não diz respeito e nem não vai, é como você mesmo disse, não vai mudar em nada Não na vai percepção, mudar em na nada. percepção do Leandro de sexualidade, na sua percepção de sexualidade, porque cada um vive a sua própria experiência, cada um vai sentir, Exatamente. vai sentir mesmo essa questão do sexo de uma forma diferente, vai vivenciar as emoções, os prazeres de uma forma totalmente diferente. Então, não Diferente cabe... e individual, porque cada um tem a sua forma Diferente, de se individual. relacionar. O que a gente pode fazer é conversar e ir trocando essas informações, né? Pra ficar mais rica, né? A nossa comunicação. Que eu acho que falta também. E enriquecer a nossa comunicação e validar a experiência do outro. Porque muitas vezes, nós mesmos, dentro da comunidade LGBTQIAPN+, nós insistimos em invisibilizar a opção, a sexualidade, a escolha do outro. Ou ser, o jeito de ser do outro. Porque até assim, até pra ser, por exemplo, até pra ser gay, eu tenho que estar nessa que ter o caixinha do padrão do não sei o quê. Eu tenho que estar no não sei o quê, não sei o quê. E às vezes, quando aparece uma coisa que não é comum aos seus olhos, a gente fica, mas... Fica na dúvida. Será se é mesmo? Ah, não sei. Mas será se não seria melhor se fosse assim? Então, assim, a gente tá o tempo inteiro catequizando, né? Uma coisa que eu ouvi de um termo de um estudo de arte contemporânea, que a gente é muito catequizado. E não só catequizado, que a gente vai catequizando os outros também, que a gente vai botando assim... e isso é complicado, a gente tem que se observar, né, em relação a isso. Essa questão de como a gente espera que o outro ele performe aquilo que é o ideal. Exato. Mesmo nós estando à margem do que é o padrão, do que é o Não é interessante do que é isso? socialmente aceito. Porque quando a gente pensa, eu acho assim muito engraçado quando um gay, um homem gay, fala o seguinte: eu não gosto de me relacionar com viadinho. Eu gosto de homem com jeito de homem. Não, gente, o que é que passa na sua cabeça, você sendo uma gay, que não tem o mínimo do mínimo de noção para falar uma coisa como essa? Mas entendo que sejam várias camadas, realmente. Isso mesmo da estrutura social que a gente é criado, de como a gente é catequizado para ter aquilo como certo, para ter aquilo como a norma, para estar vivendo realmente dentro de uma caixa. E aí, eu falo demais, tá, Chandelle? Graças a Deus. Falo demais. Eu também, duas. E aí, essa questão mesmo do processo de aceitação, para você se ver e se olhar no espelho, se aceitar como normal, para além do que as pessoas lhe veem, é muito dolorido. Eu sou muito espalhafatoso, eu sou muito falastrão, eu tenho trejeitos afeminados. Chega num lugar, eu sou alongada, então assim, chama atenção. Chama muita atenção. Só que assim, o que eu penso muito é o quanto essas gerações mais jovens, elas já têm essa facilidade de não se prender a essas questões e de vivenciarem as suas performances mesmo, as suas experiências. As suas ideologias, né? De forma tão natural. Porque para mim não foi fácil. Eu acho que eu me assumi para mim, mesmo sabendo que eu era gay, já com 22, 23 anos. Eu estava na universidade já. E foi muito dolorido para mim. Mas tem uma coisa que a Monja Cohen fala muito, eu sou muito fã dessa mulher, eu consumo muito ela, que ela fala que mudanças doem, nascer dói, crescer dói. Então tudo que te tira de um lugar que te é cômodo, que você tá ali, que vai fazer você crescer, abrir a sua amplitude do que é a sua própria vida, do que é você vai ter essa dor.
Porque você vai ter que quebrar tudo aquilo que tá em cima de você e tirar assim, sabe? Você vai... Aqui é novo eu agora, então, tipo assim, dói. E dói mesmo de verdade, assim, não é? E a vida como um todo, ela é um aprendizado, né? Sim. Não só sim. pra gente que sofre muito pra ter essa questão da aceitação como um todo mesmo, e pra viver do jeito que a gente quer viver e ser aceito pelos outros, mas a vida, no geral, ela é um aprendizado por completo. Você vai se desenvolvendo, você vai amadurecendo e você vai aprendendo com as situações, com as circunstâncias, com os relacionamentos, com as amizades que findam. Com os fracassos. Com os trabalhos, com o desemprego, tudo é um Tudo aprendizado, isso, né? tudo. Então, Chandelle, falando sobre essa questão mesmo de aprendizado, eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre o que eu acho que, pra mim, foi o que fez com que eu te conhecesse, com que eu soubesse da sua existência. E, assim, eu acho que foi uma iniciativa e que continua sendo uma iniciativa louvável da sua parte, que é o trabalho que você desenvolve desde 2015 com crianças com câncer lá no Hospital São Marcos. E eu queria que, assim, você falasse um pouco pra gente dessa experiência que é você estar lá, performando com essas crianças, percebendo assim as diversas circunstâncias mesmo, o carinho, o afeto que é criado através dessas trocas. Massa. Obrigado pela pergunta. É uma pergunta assim que é difícil eu não me emocionar, sabe? Porque o projeto começou com uma coisa muito difícil, que foi o diagnóstico de câncer da minha mãe, que é a minha avó, né? E quando vem, assim, vem de uma forma tão forte, tão intensa, que, tipo, eu me vi muito desolado, assim, muito sem chão, muito sem nada, assim. E, tipo, eu só queria que minha avó se tratasse. Não chamo de vó, chamo de vó pra todo mundo entender, mas ela é minha mãe, ela me criou desde sempre e tal. E ela é minha mãe. E aí, doeu muito em mim. E aí, nessas idas ao hospital, eu passei uma vez pela área de tratamento infantil. E aí, eu ingênuo da minha cabeça, olha, não, criança não fica doente, criança não tem câncer, né, tal. Mas tinha várias. Tinha tanto bebezinha de colo, tinha como criança, assim, de 5, 10 anos. E aí, eu falei assim, não. Quando a minha avó acabar esse tratamento aqui, porque eu não tinha força pra nada, eu só tinha forças pra ela e, tipo assim, o máximo de esforço que eu tinha era pra estar ali dando força pra ela, depois eu tava chorando no quarto. Era assim, quando acabar o tratamento dela, eu vou fazer ação no hospital. E a ação no hospital começou a partir disso. Como é que eu pego a minha arte, a arte que eu sempre quis ser humorista, assim, eu sou muito fã do Jim Carrey, eu acho ele fantástico, do Pat Adams também, que são dois artistas que eu acho muito incrível, que eu acompanho desde criança. E eu sempre quis ser esse ator humorista, e aí eu me tornei ator, eu sou bailarino e sou drag queen, então eu peguei tudo isso, misturei, nasceram as meninas superpoderosas, não, nasceram a ação no hospital, que é uma coisa que é o trabalho que eu mais me orgulho na minha vida, assim, de tipo... assim, eu posso morrer e tá em paz. É o carro-chefe assim, da tipo, Chandelle. É o carro-chefe da minha vida, porque tem me ensinado muita coisa, assim. Coisas que, tipo... Várias crianças que passaram pela ação já morreram. E isso fez com que eu olhasse a morte por um outro olhar totalmente diferente do que eu tinha antes. E o aprendizado que eu tive, que eu tenho e que eu carrego comigo com tantas crianças mesmo, são crianças que passaram por mim, que me ensinaram tanta coisa pra minha vida, que é tipo, sei lá, andar no sol quente pra esperar um ônibus, que a criança tinha um sonho de fazer isso e tipo, ela não podia fazer porque ela tava fazendo um tratamento em que ela não podia caminhar porque ela tava tonta. Isso mudou minha vida. E assim, eu estudei muito pra ser artista e eu peguei toda essa arte e levei lá pra dentro no intuito de fazer com que eles pudessem esquecer em algum momento tudo de dor que eles estão passando e pudessem sorrir. Eu acho que a arte é muito esse lugar e eu tô assim
muito emocionado porque é isso, eu acho que eu nasci pra isso, sabe? É tipo, é muito louco, assim, porque é um propósito de vida que eu sinto que me faz muito bem e que eu faço bem pras pessoas. E eu acho que isso é uma das coisas mais importantes na minha vida. Essa troca, esse afeto, esse amor, essa paixão, essa coisa que vibra, que faz a gente sentir. E essa cor toda, esse arco-íris todo, essa coisa espalhafatosa toda que faz com que eu vire criança de novo, eu me conecte com eles e que nasça ali uma esperança, uma chama para que possa seguir o tratamento, possa seguir com saúde, com um sorriso no rosto e uma positividade, né? Nessa fé para que eles possam seguir e eles também me ajudam muito a seguir. Eu acho que é isso. Eu acho que isso tem muito a ver. Eu acho não, é isso. Muito o que eu penso, o que eu idealizo sobre essa questão de felicidade, do sentido que nós damos às nossas existências, do que nos faz se sentir vivo, do que nos faz sentir Totalmente. prazer em viver. Totalmente. E aí, eu ouvindo e eu me segurando, eu não posso chorar. Nem eu podia, mulher, nem eu podia. Eu não posso. Mas assim, ouvir você falar da forma como você fala, não tem como não nos encantar. Não tem como a gente não olhar assim para a história mesmo desse teu trabalho e não ficar assim emocionado e não ficar encantado, porque é uma coisa assim louvável. E aí, à medida que você ia falando, eu fiquei pensando muito assim, é muito o trabalho que tu faz não tem condições de alguém olhar e dizer, pela questão mesmo de você estar montado e tudo, ou recriminar, ou trazer para essa esfera mesmo do preconceito. E aí eu fiquei pensando, como é que foi a recepção quando você chegou com esse projeto e aí levou, eu acho que provavelmente para a diretoria do hospital, né? Como que foi a receptividade deles quando você chegou lá? Porque eu acho que, assim, hoje, se você olhar para trás, desde 2015, o que você fez, é como você disse, passaram várias crianças que inclusive já morreram e tudo, mas que outras que eu tenho certeza que também foram curadas. Sim. E isso, e a alegria que você trouxe para elas, aquele momento de felicidade mesmo, porque felicidade para mim é isso, são momentos, são situações que a gente vive e que fazem com que a gente vá lá para esse pico de alegria, de emoção e tudo. Eu queria saber como é que foi a recepção quando você chegou apresentando essa proposta? Surgiram 3 palavras, estou falando. Eu acho que se resume a felicidade, arte e magia, sabe? Porque tem uma coisa de magia muito inexplicável. Inexplicável, assim, eu acho que é só uma sensação, tipo assim, você consegue sentir. Porque quando eu entro lá dentro do hospital, eu consigo sentir uma vibe, e quando eu saio eu vejo a cara das crianças, eu vejo o rosto dos pais, e é uma outra vibe, é um outro significado. Mas assim, eu me perdi na pergunta. Pode repetir? Como que foi a recepção quando sim. você chegou no hospital para vender a ideia? Sim, olha, foi muito surpreendente para mim. Primeiro eu sempre quis ser uma pessoa que... Eu sempre gostei de me doar para o outro. Eu acho que é uma característica até do meu signo, de Sagitário. A gente entrou agora no Sol, né? Em Sagitário. E aí, tipo... Aqui no Piauí a gente nunca sai do Sol, A gente né? nunca saiu do Sol. A gente nunca saiu do Sol. Mas assim, eu acho que é uma coisa minha querer me doar para o outro. Querer fazer o outro sorrir, querer fazer o outro bem. Aí eu juntei com a minha amiga. Amiga, vamos doar sangue. O pessoal precisando de sangue. Aí ela disse assim, amigo, não dá não sei o que, não sei o que. E aí também surgiu um negócio de eu não poder falar que eu era gay para doar sangue. Aí eu, não quero essa história não. Aí vamos fazer uma ação mesmo, a gente é artista, vamos fazer. Tem que apresentar. Vamos falar com quem? Tem que falar com o pessoal da diretoria do hospital e da diretoria da sala da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Eita, é um monte de senhorinha. Aí eu fui lá, tá bom, vamos lá, né? Aí eu fui lá com a minha amiga Luana Campos, super conhecida, cantora, me dando um apoio lá, só nós dois na ação. Eu falei, oi, tudo bem? Me chamo Daxon Micael, essa é minha amiga, a gente quer fazer uma ação aqui, uma ação de Natal.
eu tava pensando em fazer uma festa, comemorar, como se a gente estivesse comemorando a vida e tal. E... beleza, bacana. E como é? Me explica, ela falou, né? Não, é assim, uma festa, eu venho montada, a minha amiga vai estar montada. É montada? Fale mais sobre isso, o que é montada? Aí, quando ela perguntou isso que é montada, eu peguei assim meu celular. É isso aqui, ó. Eu me monto nessa bonequinha aqui. Eu falei, mostrei assim. Quando eu mostrei, ela falou assim: nossa, traz, as crianças vão adorar. Aí eu fiquei assim... Mas não era pra você, tipo, falar outra coisa? Tipo, eu pensei, juro que eu pensei. Aí eu fiquei assim, peguei o celular. Tá bom, então é dia 16, exemplo, né? Então é dia 16. Aí dia 16 aqui, elas vão amar mesmo, vocês serão muito bem-vindos. Tá bom? Obrigado, obrigado. Aí a gente saiu assim, Luna, que coisa fácil. Como assim? Aí veio o dia da ação. No dia da ação, assim, o hospital ele recebe todo o Piauí, né? Piauí, Norte e Nordeste. Porque é o maior centro de tratamento oncológico um dos maiores do Brasil e o maior do Nordeste. E então tem muita gente de todo lugar. E tem muita gente do interior daqui. E quando eu vi aquele pessoal mesmo, matuto mesmo, sabe? De raiz, sabe? Que de tipo assim, tão lá eita, é agora. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Mas aí que foi o babado. Porque quando eu tava lá, quando eu fiz a ação, eu sou muito palhaça. Eu sou palhaça mesmo, assim, desde ensino infantil. Acho que a professora chegava pra mim, vem cá, menino, tu quer ser palhaço? É isso, professora. Quero. Palhaço. E a professora ficava louca. Um beijo, tia Francisca. Amo demais. E aí, eu sou muito palhaço. E quando eu fazia as crianças sorrirem, todo mundo sorria junto. Então, assim, nunca em todos esses anos, dentro do hospital, teve uma pessoa que, tipo, me discriminasse ou que dissesse algum insulto. Ou teve gente que me olhou de cara feia, mas que a pessoa já era feia mesmo. E aí a gente não conta. Mas, assim, não teve cara feia no quesito de me olhar e dizer assim. Porque é realmente, só quem tá lá dentro sabe como é difícil. Assim, eu acho que quando a gente passa por certas coisas, a gente desenvolve melhor nossa empatia em relação ao outro. Eu não sei o que é ter uma diarreia, eu não posso ter empatia por você se eu não sei o que é diarreia, se você tem uma diarreia, por exemplo. Eu nunca tive diarreia, como é que eu vou saber? Não, ele só toma um remédio e vai. Mas se eu tiver tido diarreia, que exemplo, né? Né? Vamos dar outro exemplo. Se eu ficar resfriado e a outra pessoa ficar resfriada, eu vou ter mais empatia sobre isso. Então, foi isso no tratamento oncológico também. Porque, assim, eu passei por todo o tratamento com a minha avó. E eu vi o que é o tratamento para eles. Eu vi como é o tratamento para eles. Crianças que estão fazendo tratamento há 5 anos. Desde quando eu comecei, elas estão fazendo vai e volta, vai e volta. Então, é muito sofrido. É muito duro a realidade. Então, as crianças, elas aprendem muito a lidar com isso e elas lidam com a facilidade. Assim, sabe? Tipo assim, é pra enfrentar? Vamos enfrentar, vamos lá, não sei o que, não sei o que. E isso é muito vantajoso de ver, de vivenciar, de viver, sabe? Isso é muito lindo. E esse projeto que você desenvolveu, né, te abriu portas e te deu destaque nacional. Menina, não foi? Sim, você virou notícia no Fantástico, teve várias participações esse projeto, nos streams, assim, né? Foi muito sensacional, porque assim, primeiro veio uma empresa da Alemanha fazer que eles chamam de websérie, eu acho que é o nome disso. Que eles têm um canal no YouTube que eles vendem as super matérias do mundo para os grandes sites, UOL, Terra, etc, etc. Então eles vieram até a mim, no começo, olha a matuta de Teresina, né? Vai um número de fora da Europa, te liga, fala assim, oi, eu quero fazer uma filmagem com você, eu sou da Europa, sou daqui de tal, vamos mandar a nossa equipe, vamos começar, você aceita? Moço, eu acho que eu não aceito não. Aí eu fui aqui, não aceitei. Ele me ligou assim, a gente teve mais umas 3 conversas, ele me ligou mais vezes, disse assim, olha, esse é o nosso trabalho e tal, você é muito interessante pra gente mostrar, a gente vai botar isso em 160 países,
é muita língua diferente, o seu vídeo vai pra tal país, aí eu... Mas... aí ele foi me convencendo disso. E aí eu passei em 160 países, esse foi o primeiro. Fez muito sucesso no Japão, essa matéria dele, e nos Estados Unidos. E aí que máximo. Depois disso, o Fantástico me descobriu e a gente gravou no mesmo ano uma matéria especial para o Dia Nacional do Combate ao Câncer Infantil. E aí eles gravaram a matéria comigo aqui, mostraram a ação no hospital, como era, gravaram. E depois do Fantástico, a Netflix veio e montou, eles estavam gravando, na época eles estavam estreando o canal do YouTube da Netflix, no Brasil, porque a Netflix é mundial, né? Então eles queriam fazer uma websérie contando 3 histórias incríveis de pessoas do Brasil. Uma é a Monique Evans, que é uma ativista social da Bahia, super incrível, que educou o pessoal da favela dela, da comunidade dela, e já educou milhares de crianças que não tinham, assim, perspectiva de estudo. A segunda pessoa fui eu, Chandelle, ainda Kidman na época, agora com X, contando a minha história, a história que eu tenho com a minha mãe, é autobiográfica, contando a história da minha vida, no hospital, fazendo trabalho. E a terceira foi uma banda de autistas de Brasília, uns caras muito incríveis, uma banda de rock and roll, feita só por autistas, assim, muito fantástica. O nome dessa websérie é Originais, Os Originais, tá disponível aí na plataforma de YouTube da Netflix. E depois a Netflix teve a Caravana das Drags, né, que eu fui representar o Piauí. Conheci a minha ídola, tipo assim, a magnânima, a incrível Xuxa Meneghel. Fez carinho no Milk aqui, ó, Xuxa assim, beijou Milk, né, Milk? Xuxa beijou aqui. Menina, Xuxa fez sinal da cruz aqui em mim, igual a mãe dela fazia. Xuxa me abraçou, Xuxa me amou. Ai, a Xuxa me amou. Que massa. E aí, gente. tô aí, né, vendo aí mais projetos, mais coisas, porque eu acho que tem que ser feito, assim, sabe? Eu tenho vários momentos na minha vida que são assim, up, down, up, down, up, down. E em todos esses momentos eu tenho muitos aprendizados, porque a gente vê, assim, a imagem... E já era isso que eu ia te perguntar. O que esses trabalhos nacionais, eles te trouxeram pra você, Daxon mesmo? Como foi que passou depois na sua cabeça todos esses projetos nacionais que você participou? Eu sempre quis ser famosa. Sempre é um sonho desde criança. Quem nunca? Aí eu fiquei Ainda mais famosa. artista, né? Aí eu Todo fiquei mundo quer famosa e disse assim, famoso. chato. Eu quero ser rico mesmo, não quero ser famoso não. E aí foi mudando algumas coisas, porque assim, a perspectiva que eu tinha era uma e a outra perspectiva que eu tive em vivenciar isso foi outra. Então, com esse meio da fama, eu vi o quanto é delicado algumas coisas e o quanto eu preciso estudar mais para ser essa pessoa desse lugar de fala, né? Trazer a minha voz como uma voz pública para que outras pessoas, tanto com mais idade ou com menos idade, de alguma forma dialoguem comigo e se conectem para eles se encontrarem também. Eu acho que o grande papel do influenciador, do digital, da pessoa pública, do famoso, do artista, ele flerta muito com isso, porque a gente usa da nossa vida, da nossa vivência, para deixar esse livro aberto, assim, gente. Tudo meu tá aí, para filmado, para vocês verem, para vocês falarem, e pra gente ir estudando, e pra gente ir se falando. Poxa, a Chandelle fez isso, que legal. Será se isso também funciona comigo? Poxa, a Chandelle fez isso, eu acho que isso não é legal. Eu não vou fazer isso. Então eu acho que isso é uma troca, uma coisa que os grandes programas foram me trazendo e me dando essa experiência. Eu acho que a palavra ideal é essa, experiência. Esse foi o verdadeiro prêmio, né? O verdadeiro bagagem prêmio que você foi trouxe. conhecer a Xuxa. Se finaliza aí, é dito cujo, assim, o Eu pensei, prêmio maior da minha vida. pensei, Ah. pelo começo da conversa, que a sua ídola fosse a Carla Pérez. Meu Deus, a Carla Pérez. A Carla Mas é Pérez foi a outra loira. primeira. A Carla Pérez foi a primeira. Mas assim, antes mesmo da Carla Pérez, eu já tava Já era aprendendo um o baixinho. abecedário da Xuxa em Libras. Então, tipo assim, a Xuxa, ela foi o meu primeiro fita cassetezinha, daquelas que a gente botava assim, antiga, né? E aí ela foi
Eu ainda peguei um disco de vinil, tipo, a Xuxa, ela tava presente em mim de uma maneira muito nostálgica, porque eu sempre fui... Eu nasci quando o show da Xuxa acabou. O show da Xuxa acabou em 1990, eu nasci em 1991. Mas eu peguei todo esse resquício de que vinha, né, dessa explosão Xuxa que ela é. Então eu me apeguei muito a ela, porque eu desde cedo sempre fui muito castigado, tanto psicologicamente como fisicamente. E eu sempre vivia dentro de casa, minha mãe sempre me podava em relação a isso. Não vai sair, não vai ficar falando de tal, vai pra casa da vizinha, vai ficar brincando com boneca? Vai não, que a última vez que você foi lá, eu vi que tava brincando de casinha, tava brincando de mulherzinha, não vai ficar dentro de casa. Muito de brincar de saudade. Escondido. Claro, eu só brincava, só podia brincar escondido. Imagina minha mãe pegar isso. E quando vinha, e eu já dizia para as minhas amigas, não, vamos, não sei o que, eu sou médico, gente, blá, blá, blá. E aí trucava a coisa. Mas era assim não, então quando a mamãe descobria que pegava eu brincando, eu pintando, eu rebolando até o chão, eu dançando em lariê, ela me podava, ela dizia assim, não, vai ficar trancado em casa, vai ficar não sei o quê. E o que me deixava mais calmo, mais ameno, que me dava o lugar de paz, em meio àquela confusão de estar trancado, de não poder sair, era a Xuxa. E era a Xuxa. E a Xuxa foi a única artista ativista que deu a cara a tapa para falar sobre o combate ao trabalho infantil, que é uma coisa que é pauta da minha vida, que a minha avó, que a mamãe, tinha um bar e eu trabalhava nesse bar também, né? Então, desde criança, que não podia e que não pode, porque criança não é para trabalhar. Eu também assumo essa pauta, porque eu acho uma pauta importantíssima. E também o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. E eu também, como uma criança que fui abusada sexualmente, ter a Xuxa como essa pessoa pública que eu admiro muito, falar sobre isso e assumir essa pauta com muita responsabilidade, com muito cuidado e principalmente trazendo essa pauta para que as pessoas adultas que estão ao nosso redor sejam responsáveis para combater isso. Porque é um trabalho de todos, não é um trabalho é um trabalho de formiguinha, mas é todo mundo que faz essa ação. Então, a Xuxa, ela não é só essa lourinha pra mim, ela é isso tudo pra mim, ela é esse marco. Era isso que eu tava pensando, fugindo um pouco do script. Então, a Xuxa, a tua referência, então, é a Xuxa? A minha referência é a Xuxa. Tanto em relação a ser, porque assim, eu tive a dádiva de conviver com a Xuxa. Então, semanalmente eu tava convivendo com ela. E uma das coisas que eu mais notei é que ela sempre procura ser ela mesma. E que dificuldade eu tenho em me permitir de ser eu mesmo também, não é? Que dificuldade você aí em casa tem em se permitir ser quem você é? E a gente tem, né? Porque a gente é podado o tempo inteiro. Então, isso foi muito fantástico pra mim, ter a consciência de ver isso. E todo esse histórico que ela tem, que eu falei que, assim, foi a primeira drag pra mim, em quesitos gerais. Sim. Foi a primeira pessoa que me fez sorrir. Foi a primeira pessoa que me fez estar apaixonado, mesmo não sabendo o que era estar apaixonado, pelaquela imagem, por esperar ela, por dançar com ela, por, tipo assim, fazer pipoca e imaginar que eu tava fazendo pipoca com ela, tipo, todas essas coisas lúdicas de criança, eu vivi, alimento e eu acho que isso foi muito importante pra mim, pra carregar comigo essa magia e fazer com que esse arco-íris aqui, eu abrisse o meu peito e a luz saísse assim, porque pra mim ela sempre foi isso. E aí eu quero ser esse artista que abre o peito e deixa o arco-íris e essa luz sair. Ótima referência, eu lembrei, sabe de quê? Dos Ursinhos Carinhosos. Sim! Também, quando ele não, gente, isso aqui é total Ursinhos Carinhosos, tá faltando? Ursinhos Carinhosos total mesmo. Então, Chandelle, Oi. Assim, eu acho que, pra encerrar, a gente queria muito agradecer a você. Você queria ou você quer? Quero. Ah, tá. Você quer, então. Queremos, na verdade, agradecer muito a sua participação mais esse episódio do Destrava. Dizer, assim, que você realmente... falei da Xuxa e você falando com essa empolgação toda dela,
como uma referência para a sua vida. E eu Referência de vejo artista você profissional, e eu sim. vejo você como uma referência também. Sim. E penso que bom, muito, gratidão. em você como referência para a comunidade LGBT piauiense como um todo, e a nível mesmo de Brasil e de mundo, como você já alçou esse voo, né? Amém. E eu queria imensamente agradecer a sua presença. Muito obrigada. Eu fico muito feliz, eu fico muito contente, assim. Lugar de fala é sempre bom, falar da nossa história é sempre bom. Eu acho que estar aqui não só me possibilita a me comunicar com outras pessoas, com vocês, estreitar os nossos laços, né, as nossas proximidades, mas também falar de mim traz um ânimo tão grande, assim, sabe? Porque é a nossa história, né? É o nosso viver. E ser artista, vocês sabem o quanto é difícil fazer arte, estudar arte. E a gente teve uma pergunta que sempre me fazem, que a todo momento, não pensou não em desistir? Eu penso em desistir. Lembra que eu falei desses ups, down? Esses todos os downs é sobre desistir, querer desistir de ser ator. Eu não vou mais me montar, não sei o que. Mas assim, a arte me salva diariamente, assim. Indiscutivelmente a arte me salva diariamente e, tipo, não tem como eu fazer outra coisa, até porque eu não sei fazer outra coisa. Eu posso aprender a fazer, mas eu não quero, porque eu acho que isso é que me move minha vida e faz eu mover outras vidas a partir disso. Então, muito obrigado por estar aqui também. Obrigado vocês que assistiram a gente até aqui também. A gente que agradece a sua participação, Chandeli, e também de vocês que estiveram aqui acompanhando mais esse episódio. Esse papo foi ótimo, não foi? Então não percam os próximos episódios. Você pode encontrar a gente em todas as redes sociais, @DestravaPodcast, e até o próximo episódio. Tchau! Tchau! Tchau!